Olá pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje é sobre condutividade elétrica, tá? Nós vamos estar testando alguns compostos para ver, identificar o tipo de ligação que predomina, né, nesses compostos, se eles são realmente dissociáveis em água, se eles conduzem ou não corrente elétrica, porque a gente sabe que a gente precisa de carga positivo e negativo para que haja condução de carga, tá? Então, nesse experimento, a gente vai testar algumas substâncias. No início, agora, eu vou dar uma introdução sobre a questão das ligações, né? Dos tipos de ligações químicas que existem. E depois a gente vai ver o experimento, tá? Vou dar play aqui no experimento. Então, é condutividade elétrica, tá? Objetivos dessa aula: compreender as condições necessárias para que haja condução elétrica, utilizando conceitos químicos de substâncias iônicas e moleculares. Tá? Também reconhecer alguns materiais que não são condutores elétricos, e entender por que alguns conduzem corrente elétrica e outros não. Bom, como introdução, a gente sabe que a manifestação da eletricidade ligada à matéria, tá, tem a ver com a propriedade de conduzir corrente elétrica de determinado material, a condutividade elétrica, que por sua vez difere de um material para outro. Alguns materiais são bons condutores elétricos, outros não. Pessoal, a condutividade elétrica ela pode ser entendida como um movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas que circulam por um condutor quando entre as extremidades desse condutor há uma diferença de potencial, aquela DDP que vocês conhecem. Tá? Em outras palavras, a tensão elétrica pode ser entendida como uma força responsável pela movimentação de elétrons. Então, os elétrons eles se movimentam e a partir disso você tem a corrente, uma tensão elétrica. Tá? Bom, os elétrons e a corrente elétrica não são visíveis. A gente sabe que a gente não consegue ver os elétrons, mas se pode comprovar a existência conectando, por exemplo, uma lâmpada a um terminal de geração de corrente elétrica. Entre os terminais do filamento da lâmpada, caso exista uma diferença de potencial com circulação de corrente elétrica, a lâmpada irá iluminar. Então, a gente vai constrói, pessoal, um sistema desse tipo aqui, tá? A gente liga ele na, na corrente elétrica, né? Aqui um fio e o fio ele vai passar por dentro de uma determinada solução e se essa solução conduzir corrente elétrica ou o material conduzir corrente elétrica, ele vai acender a luz, porque vai haver uma diferença de potencial. O circuito está em aberto, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui que ele está em aberto. Esse fio vermelho ele passa pelo interruptor, passa pela lâmpada e aqui ele fica em aberto até que algo faça com que os elétrons se movimentem, haja uma diferença de potencial e você faz com que a luz acenda. Tá? Bom, nos sólidos metálicos, os elétrons são provenientes da camada de valência dos respectivos átomos e não são atraídos por nenhum núcleo em particular, tá? Então, os elétrons ele ficam circundando, né, ao entorno dos núcleos. Isso porque os elétrons estão deslocalizados, né? A gente está falando aqui de sólido, então eles estão deslocalizados. Esses elétrons ocupam um retículo cristalino por inteiro e a liberdade que tem de se moverem através do cristal é responsável pelas propriedades que caracterizam os metais. Então aqui está um esquema, né, para vocês verem como é que os elétrons num sólido eles ficam deslocalizados, tá? Aqui no caso para prata metálica, tá? Os elétrons soltos, livres de movimentação, tá? E as pratas, né, o Ag mais fixos. Esse aqui é o esquema chamado de mar de elétrons para um metal. Bom, aqui está uma introdução, a gente escreveu muito aqui, tem muita coisa, mas
sumarizando isso aqui, as substâncias iônicas, elas se diferenciam das covalentes pelo fato das primeiras, né, apresentarem sob forma de cristais, resultantes da justa posição de várias células unitárias. Já os compostos iônicos são maus condutores de eletricidade quando no estado sólido, mas bons fundidos ou quando dissolvidos, né? No estado sólido, a gente, por exemplo, o NaCl, ele não consegue conduzir no estado sólido, mas quando você dissolve, ele dissocia, né? Vai para Na Cl-, você tem uma boa condução elétrica. As substâncias covalentes são constituídas de moléculas de dois tipos, as polares e as apolares. Tá? Contrapondo-se aos compostos iônicos, os covalentes geralmente possuem constantes de fusão e ebulição mais baixos. Então, as substâncias covalentes apolares não conduzem corrente elétrica. Já as polares, né, que se ionizam em solução, podem fazê-lo com maior ou menor intensidade, dependendo do seu grau de ionização e do solvente utilizado. O solvente ele importa muito se ele consegue ou não separar, né, os íons constituintes da íon não, né, os íons constituintes da solução. Então aqui está um esqueminha geral, né? Substância iônica, quando ela é pura, quando ela está em solução aquosa, a substância molecular, quando ela é pura, quando ela está em solução aquosa, e a metálica pura, né? Então não tem como solubilizar uma substância metálica, né? Geralmente conduz corrente elétrica. Geralmente, pessoal, esses esqueminha tem no laboratório, né? Alguns laboratórios tem bastante coisa quando se mexe muito com questão de condutividade elétrica, a gente coloca esse tipo de substância, então aí você precisa saber a propriedade da sua substância, em qual dessas tipos de substâncias ela se encaixa, se é iônica, molecular ou metálica, e ver se ela está em solução ou se ela está pura, para ver se ela conduz bastante ou mediano ou não conduz corrente elétrica. Bom, procedimento experimental, os materiais e reagentes que a gente vai utilizar é o dispositivo simples para teste de condutividade, aquele que eu mostrei, aquele esqueminha que eu mostrei, um becker, uma piceta de água destilada, um vidro de relógio, papel toalha para fazer possíveis limpezas dos eletrodos. Então, basicamente é isso o início. Bom, os materiais testados, né? Os líquidos, a acetona, o etanol, água destilada, água de torneira, o NaCl 0,1 mol por litro, o NaOH 1 mol por litro, o HCl 1 mol por litro, o HCl 0,1 mol por litro, o HCl 0,01 mol por litro, o ácido acético 0,01 mol por litro, os sólidos que a gente vai utilizar, o cloreto de potássio, cloreto de sódio, carbonato de sódio, tá? O óxido de bário octa-hidratado, a sílica gel granulada, a sacarose, o ferro metálico, né, que seria os pregos, e o grafite, que a gente usa, aquele grafite escolar mesmo, né, para lapiseira. Bom, antes de iniciar o experimento, não tocar nos eletrodos. Os eletrodos eles ficam com os fios desencapados. Tá? Assim, então, se você não pode tocar neles simultaneamente quando o dispositivo estiver ligado na tomada. Sempre que for limpar os eletrodos, deve-se desligar o dispositivo, tá? A questão de choque é muito perigoso, pessoal. Quando a gente estiver fazendo experimento no laboratório, tomem cuidado com isso, tá? Ao testar os materiais líquidos, mantenha os eletrodos sempre paralelos e imersos até a mesma altura, tá? Coletar os dados no roteiro experimental de acordo com a tabela abaixo. Então, pessoal, vocês vão completar no roteiro os materiais, né, que vocês vão estar vendo esse experimento, vocês vão completar na tabelinha do roteiro os materiais, se conduz ou não conduz corrente elétrica, e explicar um pouquinho os resultados que vocês obtiveram. Então, aqui está mostrando já alguns reagentes, né, que a gente vai utilizar, substâncias, acetona, o NaCl, o KCl,
Então, na bancada, a gente coloca sempre os materiais que a gente vai utilizar, né? Carbonato de sódio, o hidróxido de bário, tá? O etanol. Deixa eu ver. Esse aqui é o sílica granulada, tá? HCl, 1 mol por litro. NaCl sólido, tá? Então, o que que a gente faz? Ó, pessoal, esse é o esqueminha para a gente testar a corrente elétrica, né? Primeira coisa, a gente deve desligar o circuito. Esse circuito aqui inteiro ele tem que estar ligado na, na corrente elétrica, tá? A gente desliga ele antes de utilizar. Depois a gente lava os conectores de uma amostra para outra. Então aqui tá, a pessoa está limpando, né, com água destilada os conectores, justamente porque a gente vai testar uma determinada substância. Então, aí se lava o becker. Aqui está desconectado da corrente elétrica. Papel toalha. Passo papel toalha para secar bem. Agora liga, né? Liga-se. Aqui a gente vai testar a acetona, tá? Coloca ela no becker. Liga agora, né? Liga na tomada. A gente viu que a acetona não conduz corrente elétrica, então ela vai limpar de novo os conectores para testar outra substância. Tá? Seca bem, a acetona não conduz, é um composto molecular. Vamos testar agora o NaCl. Agora liga, você coloca o NaCl em solução, vocês veem que ele conduz corrente elétrica, né? O NaCl aquoso vai formar Na mais Cl menos, tá? E esse Na mais Cl menos fazem com que os elétrons se desloquem, né? Cria-se uma DDP, uma diferença de potencial, e você tem a corrente elétrica fazendo com que feche o circuito, né? O circuito fecha e consegue abrir, ligar a lâmpada. Liga novamente. Limpa os conectores, né? Sempre fazer isso. Nunca esquecer de limpar bem os conectores, secar com papel toalha e depois testar a próxima substância. Agora vamos testar o NaOH, hidróxido de sódio, 1 mol por litro. E testa, aí, o NaOH também conduz bem corrente elétrica, porque em meio aquoso vai formar o Na+, e o OH-, então são íons, né? E você consegue fechar o circuito e conduzir corrente elétrica. Desliga. Agora a gente limpa novamente, limpa os conectores, seca. Só isso aí é corriqueiro no laboratório fazer isso, tá? Então, sempre atentem-se a isso. Agora vamos testar o HCl em 1 mol por litro. Só colocar ele no becker, depois colocar os eletrodos. O HCl também, tá? Ele se ioniza H mais Cl menos, tá? E aí você consegue conduzir corrente elétrica. Procede com a limpeza. Secar. Agora vamos ver a próxima substância que vamos testar. Vamos testar o etanol. O etanol não conduz corrente elétrica, é um composto molecular, tá? Não conduz corrente elétrica.
Agora vamos testar uns pregos, né? Ferro. Vamos ver se conduz corrente elétrica. Tem que encostar. O eletrodo tem que encostar num e no outro, tá? Aí conduz corrente elétrica, tá? Como era de se esperar. Agora vamos testar o sílica, né? Granulada. SiO2. Vamos ver se ela conduz ou não corrente elétrica. Acho que vamos colocar também no vídeo de relógio. E você coloca as dois eletrodos e a gente vê que não há, deixa eu ver, não há condução de corrente elétrica. Próxima substância, vamos testar um NaCl puro, né? Pa. Aí, pessoal, no retículo não há condução de corrente elétrica. Por quê? Porque não tá, os íons não estão liberados, tá? Eles estão todos juntos. Então não há condução de corrente elétrica do NaCl no estado sólido. Vamos testar agora a sacarose, se eu não me engano, né? Sacarose, isso. Sacarose. Aqui é um outro composto molecular. Espera-se que não haja condução de corrente elétrica, certo? Você, ainda mais no estado sólido, não há corrente elétrica, não há condução de corrente elétrica. Limpa-se novamente os eletrodos, seca e vamos pro próximo. Agora, hidróxido de bário. Hidróxido de bário, acho que é a solução também do hidróxido de bário. Não, não, a solução não. É o sólido. É o sólido no vídeo de relógio, tá? Também não conduz corrente elétrica. Água da torneira, vamos ver se ela conduz corrente elétrica. Bem pouco, tá? Bem pouquinho. Lá. Vocês veem que a intensidade da iluminação é bem baixa. Mas porque tem alguns sais, né, pessoal? A água, ela não é pura, ela tem minerais. Então ela conduz um pouco. A água destilada, vamos ver se a água destilada conduz. Ela não tem minerais, vamos ver. Não conduz, tá vendo? A água pura, né, destilada, não conduz corrente elétrica. Então a água que a gente bebe, ela conduz, mas a água destilada não. Então precisa ver o HCl conduz corrente elétrica. Meio aquoso, né, conduz corrente elétrica por forma o H+ e o Cl-, tá? Agora, HCl 001 tá mais diluído. O outro era mais concentrado, acho que 0,1. Ele ser mais diluído. É meio aquoso, conduz corrente elétrica, tá? Mesmo ele diluído, conduz corrente elétrica. Agora os grafites, né? Grafite escolar mesmo. Vamos ver se conduz. Grafite é carbono, né? Como todo mundo sabe, é uma forma, um tipo de carbono. Né? Você coloca um com o outro, liga, conduz corrente elétrica. Interessante, né? O grafite sólido conduz corrente elétrica. O ácido acético 001 mol por litro. Tá bem diluído. Ele conduz, mas conduz bem baixo, porque a gente sabe que é um ácido fraco, né? É um ácido fraco
Então ele vai estar pouco dissociado, né? Vai formar o íon acetato e o H+. Aí os resultados, pessoal, a gente tem que colocar eles numa tabela, né? Aqui a gente vê a tabelinha da acetona, tudo se conduz ou corrente elétrica ou não, e qual a intensidade. A gente viu que a acetona não, o NaCl conduz, né? De forte. Então vocês têm que colocar a completar a tabela, né? Com a questão de conduz ou não conduz, com a intensidade e explicação dos resultados. A explicação dos resultados a gente coloca o que é um sólido iônico, um sólido covalente, metálico, do jeito que vocês estão vendo aqui nessa tabela, tá? Então é estudar um pouquinho, né, sobre a questão do tipo de ligação que cada composto possui e aí você coloca certinho, completa a tabela, tá? Bom, aí voltando de novo, né? Você completa a tabela olhando justamente isso aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ela ajuda a explicação da condução ou não condução de corrente elétrica. Bom, gostaria de agradecer os técnicos do laboratório que fizeram o experimento, tá? E os professores também que orientaram os técnicos da melhor forma para conduzir o experimento e a gente poder disponibilizar para vocês aqui nessa aula prática, né? Obrigado, gente.